Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? E para a videoaula de hoje eu venho com essa peça mega linda, mega charmosa, como vocês viram aí pelo título e pela capa. Esse aqui é o Suplá Vera Lúcia Super Luxo com aplicação de pérolas, tá bom? Então vou trazer todos os detalhes ponto a ponto dessa lindeza, vou explicar o segredinho para a gente colocar as pérolas nesta peça linda, linda, tá bom? Então, bora lá para os materiais que a gente vai precisar para desenvolver essa peça aqui, tá bom? Então, bora conferir. E para confeccionar essa lindeza, a gente vai precisar aqui, tá? Eu vou utilizar esse barbante salmão lindo, lindo, tá? Esse aqui é o barbante da Piratininga, barbantes Piratininga, salmão, tá bom? Vou utilizar pérolas, essas aqui são de numeração 8. Vou utilizar agulha 3,5. Esta agulhinha aqui é só para desentupir qualquer buraquinho da pérolinha que tem. E aqui a agulha para desentupir qualquer buraquinho que às vezes esteja entupido das pérolas, tá? Porque pode acontecer de às vezes algum vir tampadinho, então eu tenho sempre a agulhinha para desentupir. Tesourinha de arremate. E a gente vai precisar também de cola, tá, gente? Como na videoaula do porta-copos desse modelo, eu também mostrei esse botão de cola aqui, tá? Então, não precisa ter uma quantidade exagerada de cola assim, é só um pouquinho pra gente conseguir colocar as pérolas no fio, tá bom? Mas bora lá pra videoaula, que já tá demorando muito. Boa aula pra vocês! Então, bora lá, né, gente? Eu vou iniciar aqui com as correntinhas, tá bom? Mas vocês podem iniciar com o anel mágico também, tá bom? Vou fazer aqui um primeiro pontinho só para prender o fio na agulha, tá bom? E vou trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Lá na primeira correntinha válida, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Que a gente pega e passa o fio por todas as laçadinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E do ladinho, vou trabalhar um ponto alto, tá? Então, só reforçando, as 3 primeiras correntinhas que a gente subiu aqui é para dar a altura do ponto alto. Quem tem o hábito de colocar 2 correntinhas para dar altura de ponto, também super válido, tá bom? Eu normalmente coloco 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e um ponto alto do ladinho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Para minha tensão de ponto, são necessárias 2 correntinhas de espaço, tá bom? Caso você tenha o ponto muito folgadinho, pode colocar uma correntinha só que vai dar super certo, tá bom? E aqui, mais 2 pontos altos, um do ladinho do outro, tá bom? Separados por 2 correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro dessa correntinha, dessa argolinha feita com correntinhas, tá? 8 bloquinhos com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Assim que eu completar os 8 bloquinhos, eu retorno com vocês para que a gente dê continuidade. Concluí aqui os meus 8 bloquinhos de 2 pontos altos, fiz as minhas 2 correntinhas e agora vou fechar aqui, tá? Eu vou fechar na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Lá em cima na pontinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Ponto baixíssimo aqui. Vou subir novamente 1, 2, 3 correntinhas. E no ponto alto do ladinho, eu vou trabalhar um ponto alto. No espacinho, eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas de espaço e mais um ponto alto, tá? No cantinho vai ficar exatamente dessa forma. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, tá? E no bloquinho de 2 pontos, ponto alto em cima de ponto alto. Vou repetir aqui só para reforçar para vocês, tá bom? Nos bloquinhos, ponto alto em cima de cada ponto alto, tá bom? Aqui não vai ter nenhum segredo. É só lembrar de que sempre no espacinho a gente vai trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, tá? Vou trabalhar assim até concluir a volta e retorno com vocês.
Finalizei aqui mais essa voltinha, tá? E cheguei aqui bem no finalzinho, onde a gente vai arrematar com ponto baixíssimo, tá? Começamos a carreirinha aqui, a volta, com os 3 pontos altos aqui. E já fiz o último, que é o ponto que vem no espacinho, tá? Novamente, vou prender com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Então, coloco a agulha ali e puxo o fio pelas 2 laçadinhas, ok? Vou subir novamente as 3 correntinhas e vou repetir exatamente a mesma sequência, tá? Onde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Onde for o espacinho, eu vou fazer um ponto alto separado por 2 correntinhas e mais um ponto alto para iniciar o próximo bloquinho. Até o momento, eu tenho aqui 2 voltas concluídas. Vou trabalhar até atingir aqui 6 voltas, tá? Então, para mostrar para vocês como ficou, tá? Mas o total aqui são 6 carreirinhas, sempre trabalhando os aumentos, que no caso são os 2 pontos altos que ficam aqui dentro, separados por 2 correntinhas, tá bom? Vou concluir aqui as minhas 6 carreirinhas e retorno para que a gente dê continuidade a esta peça mega lindeza. Finalizei aqui as 6 carreiras, tá, gente? Vou só mostrar aqui pra vocês como ficou, tá bom? Então, completei aqui as 6 voltinhas e finalizei com ponto baixíssimo aqui naquele pontinho alto em que a gente inicia na 6ª carreirinha, tá? Então, só relembrando. Iniciamos com as 6 correntinhas e os 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Na próxima volta, ficamos com 4 pontos altos, na próxima ficamos com 6, na próxima com 8, na próxima com 10 e na última voltinha a gente vai ficar com 12 pontos altos aqui nesse bloquinho, tá? Esse modelo, ele tem 8 ladinhos, tá bom? Ele é um octógono aqui, ele não é uma peça redonda, ele forma uma pecinha com 8 lados. Então, temos 8 bloquinhos aqui com 12 pontos altos na última volta, tá? Ficam esses triângulos aqui de ponta cabeça, fica bem bonitinho esse detalhe. Então, agora, a gente precisa arrematar esse fio, tá bom? Então, quem vai trabalhar por produção, pode só arrematar o fio aqui e fazer todas as bases necessárias aí para compor o jogo de suplá. Então, se forem fazer suplás aí com 4 peças, já façam as 4 bases e deixam-las prontinhas. Se for 6 peças, façam já as 6 bases e deixam elas prontinhas, tá? Como tem a aplicação de pérolas, vocês podem trabalhar aí todas as bases, já deixar prontas, tanto as bases do suplá quanto as bases dos porta-copos, tá? Que sim, também vai ter vídeo aula detalhada dos porta-copos, tá bom? Então, assim que essa sair, a do porta-copos já sai logo na sequência, tá? Então, vocês podem fazer todas as bases para compor o kit, arrematam o fio ali e agora sim a gente vai colocar as pérolas no fio. E para isso, a gente precisa utilizar a cola, mas vou mostrar agora para vocês em detalhes como que a gente vai fazer isso, tá? Então, aqui, tá finalizada a peça, corta o fio para poder fazer o arremate. Eu sempre faço aqui, olha, um pontinho baixo para deixar mais firme e vou esconder esse fio por entre os pontos aqui de cima, tá? Entre essas correntinhas mesmo, eu vou só passando o fio aqui por trás para deixar ele escondidinho, tá? Passo por alguns pontinhos ali e tá tudo certo. E o pedacinho que ficou, eu corto e coloco no potinho de arremates para utilizar futuramente como recheio de alguma peça, tá bom? Então, a peça tá aqui, ó, esse octógono, tá? Do suplazinho está pronto. E o que a gente vai precisar agora? Eu vou deixar ele aqui de ladinho. Eu mostrei aí pra vocês no início o tubinho de cola, tá? Não precisa de tudo isso de cola, a gente vai usar só um pouquinho, só pra poder fazer a basezinha pra colocar as nossas pérolas, tá? Então, aqui, ó, um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Passei aqui no dedo, vou pegar a pontinha do fio e vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui, esse movimento. Só para deixar o fio um pouquinho mais firme, para que eu use o fio como uma agulha,
para ir colocando as pérolas, tá? Eu preciso aqui de uma certa quantidade de pérolas para cada um desses suplás, tá? Eu vou fazer a contagem aqui, vou passar certinha para vocês, mas se eu não me engano, são 100. Passada a cola aqui no fio, a gente espera o processo aqui de secagem, espera secar e vai colocando de pérola por pérola, tá bom? Eu vou deixar secar um pouquinho aqui e já retorno colocando as pérolas para que vocês entendam como funciona essa parte, tá? Quem nunca trabalhou dessa forma, quem nunca trabalhou com as pérolas, às vezes não tem noção de como é feito esse processo, tá? Então, por isso eu tô passando para vocês, que vocês já podem deixar ali todas as bases prontinhas, né? Façam todas as bases e depois vocês fazem esse processo aqui, porque agiliza a produção de vocês. E a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente fez aqui toda a peça do lado direito, nós vamos trabalhar agora o avesso da peça, tá? Então, a gente vai virar a peça, vamos trabalhar do lado avesso. Aqui, em qualquer um dos cantinhos, tá? A gente vai fazer um ponto baixo, tá bom? Ó, eu tô deixando o fio solto ali atrás, tá bom? Mas quem quiser colocar o fio aí pra prender na agulha, tudo bem, tá bom? Vou fazer um ponto baixo aqui e 2 correntinhas de espaço, como sempre. 1, 2 correntinhas de espaço e no mesmo espacinho, um ponto baixo, tá? Para manter o espaço aqui no lequezinho, aqui no Vzinho que a gente tem nesta peça, tá bom? Vou aproximar as pérolinhas aqui um pouquinho do fio, só para facilitar o trabalho. A gente tem 12 pontos altos aqui, certo? Eu vou trabalhar da seguinte forma. No primeiro ponto alto, eu quero colocar uma pérola. Então, eu vou aproximar a pérola do ponto baixo que eu fiz ali e vou trabalhar um ponto baixo com a pérola, tá? Então, ponto baixo e a perolinha vai ficar ali na parte de trás, tá? Só cuidem para não deixar muito frouxo, porque senão fica feio, tá? Então, deixa bem próximo e faz o ponto baixo aqui pra peça ficar bem bonita, tá bom? Então, vai ficar ali, ó, primeira pérola. Trabalhei um ponto com pérola, o próximo ponto é feito só o ponto baixo, tá? No próximo, eu vou trabalhar o ponto baixo com a pérola. Então, aproximei a pérola aqui, deixo bem próximo e faço um ponto baixo aqui com a pérola. O próximo, trabalhado sem pérola, tá? Então, vai ser exatamente essa sequência. Onde tem a carreirinha de pontos altos, eu vou trabalhar toda a carreira em pontos baixos, porém, uma carreira, um ponto vai ter a pérola e o outro ponto não vai ter, tá bom? É simplesmente assim para utilizar essa quantidade de pérolas, tá? Se for trabalhar todos os pontos com pérolas, daí vocês vão utilizar um pouquinho mais de pérolas, tá? Aqui. E vamos fazer assim por toda a volta, tá? Aqui, ó, mais um ponto baixo. E o lado avesso vai ficando desta forma, tá? Vai ficando bem bonito. Vou finalizar aqui. Esse foi um ponto baixo sem pérola. O próximo tem pérola, tá bom? Aqui. Ponto baixo sem pérola, ponto baixo com pérola. Cheguei aqui no último ponto e a gente vai trabalhar sem pérola, tá? Ponto baixo aqui e mais uma vez trabalhar o cantinho, que é um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. E novamente vamos trabalhar com as pérolas. No primeiro ponto, eu vou colocar a pérola, então, eu aproximo a pérola e faço o ponto baixo, tá? Sempre lembrando de deixar bem firmezinho ali o ponto, para não ficar frouxo, tá bom? Vou concluir aqui a volta, e quando eu estiver chegando aqui onde a gente iniciou, eu retorno com vocês pra gente dar continuidade a esse detalhe mega charmoso dessa peça, tá bom? Até daqui a pouquinho. Concluí aqui, tá, gente, a voltinha com as pérolas na primeira carreirinha aqui de pérolas, tá? E voltei aqui no início
tá? Para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar essa volta, tá? Mas eu já vim mostrar para vocês como tá ficando, como que ela já começa a ganhar uma vida diferente com as pérolas, tá? Então, bora continuar. E aqui, voltamos àquele primeiro ponto baixo que a gente iniciou a carreira, que a gente vai fazer da seguinte forma. Prender aqui esse fio, ó, tem um ponto alto aqui ainda, a gente vai trabalhar aqui no ponto, com um ponto baixo, e no pontinho baixo ali, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Vamos caminhar agora para o meio do pontinho aqui, a gente pode até arrematar aquele fiozinho que ficou solto. E vamos trabalhar aqui um ponto baixo, tá? No meio dos pontos. Uma, duas correntinhas de espaço e novamente um ponto baixo. Vai ser sempre assim, tá? Aqui no cantinho, a gente vai sempre fazer um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. A menos que o seu ponto seja muito folgadinho, aí você coloca apenas uma correntinha de espaço, tá bom? Mas o ideal seria colocar duas correntinhas de espaço para ela ficar bem certinha quando a gente for utilizar a peça, tá bom? Vamos aqui na continuação. Saímos do cantinho, a gente vai fazer agora não ponto em cima de ponto, tá? A gente vai trabalhar nos espacinhos entre os pontos. Então, vendo aqui, ó, a gente tem o ponto baixo e tem o espacinho entre os pontos baixos, que são esses vãozinhos que ficam aqui. Aqui, a gente já consegue visualizar as pérolinhas ali atrás, tá? Então, onde tem pérola, que no caso é o primeiro ponto aqui, a gente já tem uma pérola logo atrás do ponto, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu já saí aqui do cantinho, onde eu trabalhei um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vou vir aqui e vou trabalhar um ponto baixo novamente, tá? E o próximo ponto, eu vou usar a pérola, tá? A gente vai sempre intercalando. Como a gente consegue visualizar a pérola que tá no ponto de trás, fica ainda mais fácil, tá? Para saber onde eu vou colocar a pérola e onde não. Aqui, ponto sem pérola, que é o ponto baixo sem a pérola. O próximo ponto, eu preciso da pérola. Então, vou fazer aqui ponto baixo com a pérola. Bom? Lembrando que não precisa deixar esse ponto hiper mega folgado, tá, gente? Ele tem que ficar justinho para a pérola ficar firme e ficar bonita aqui, tá? Então, não deixem esse ponto muito folgado, senão a pérola vai ficar solta ali e não fica bonito esteticamente, tá? Então, agora um ponto baixo e o próximo ponto baixo com a perolinha, quase que eu digo ponto alto. A sequência é exatamente essa, tá? Um ponto baixo com a pérola, um ponto baixo sem a pérola, até a gente chegar ali na curvinha, tá bom? Mas eu vou fazer aqui com vocês, para vocês aqui não tem nenhuma dificuldade. Vocês só tem que ficar muito atentos a essa questão de onde colocar a pérola, tá? Mas vocês conseguem visualizar exatamente onde está a pérola ali atrás, ó, tá vendo? Aqui nos espacinhos, aparece exatamente onde a pérola tá. Então, a gente consegue ver com facilidade qual ponto tem que trabalhar com pérola e qual ponto tem que trabalhar sem pérola. Esse aqui eu trabalhei com a pérola. Este, eu já vou trabalhar sem a pérola. Vou colocar só o ponto baixo. E no próximo, que é aqui, eu vou trabalhar com a pérola, tá? Não tem nenhum mistério aqui. Ponto com a pérola, próximo ponto sem a pérola e já cheguei no espacinho. Então, eu vou trabalhar novamente. Um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo e vou seguir exatamente a mesma sequência que eu fiz aqui, tá? Aqui, ó, no primeiro ponto que eu vou fazer depois do cantinho, eu já tenho a pérola. Então, eu vou trabalhar novamente ponto baixo sem pérola. O próximo ponto já vai pedir pérola e eu vou colocar a pérola aqui para seguir a sequência do desenho das pérolas. Eu vou só virar a peça aqui para que vocês vejam como vai ficando, tá vendo? Elas vão ficando nesse sentido, assim, tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção conforme a gente tá tecendo para ver onde tá a perolinha
no ponto de trás para a gente poder pular, né? No caso, fazer o ponto sem a pérola e no próximo colocar a pérola. Prestando atenção nesse detalhe, vocês conseguem desenvolver aí a carreira de vocês sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, vou concluir mais essa volta e retorno com vocês para a gente fazer a terceira carreirinha de pérolas, que vai ser basicamente a mesma coisa, mas eu vou reforçar para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Segunda carreira de pérolas concluída, tá, gente? Olha só que coisa mais linda, tá ganhando forma aqui, vocês estão vendo? Olha só, a sequência certinha das pérolas é essa daqui, tá? Então, por isso que a gente tem que sempre prestar atenção na hora de tecer, para que fique nesse sentido, tá? Sempre assim. Então, por toda a volta vai ficar desse jeitinho aqui. Então, bora lá para a terceira e última carreira de pérolas. Vou só passar ali o primeiro motivinho, e os demais é exatamente a mesma sequência, tá? Então, bora lá prestar atenção nos detalhes. E aqui, tá, gente? Arrematei ali com um ponto baixíssimo no cantinho, no ponto baixo, e vou novamente aqui, ó, pegar no cantinho e fazer um ponto baixo. Vou fazer as duas correntinhas de espaço, mais um ponto baixo. E para manter a sequência aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou seguir onde tem ponto baixo e onde tem a perolinha para poder fazer o desenho, tá? Então, o próximo ponto é com um ponto baixo. E no próximo também ponto baixo, porque a perolinha já tá bem aqui, tá? Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui. E lá no próximo, eu vou colocar a pérola para continuar com o detalhe, tá bom? Então, aqui, prendi. E continuando aqui, ó, ponto com a perolinha ali atrás, a gente vai trabalhar o ponto baixo. Só o ponto baixo. E o próximo ponto, coloca a pérola, tá? Para manter a mesma sequência de desenho que a gente fez ali atrás. Então, é sempre assim, um ponto baixo sem a pérola, um ponto baixo com a pérola, tá? Demora um pouquinho mais, porque a gente tem que ficar puxando a pérola para poder fazer esse detalhe, mas fica super lindo o resultado final, tá? Então, tem um pouquinho de paciência aí, porque super vai compensar no resultado final da peça, tá? Essa peça tem esse super charme aí com uma aplicação de pérolas e recebeu esse nome aí de super luxo não à toa, tá, gente? Então, vocês estão vendo que é bem facinho aqui, tá? Eu já tô indo até no automático para vocês verem que não tem dificuldade, tá? A primeira fileirinha que a gente faz, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente ainda não tá muito acostumado. Mas depois dá super certinho aqui, tá? E cheguei no canto, que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ponto baixo, duas correntinhas de espaço e novamente ponto baixo, tá? E o lado direito vai ficar exatamente assim, tá vendo? Ó, todas as bolinhas na diagonal aqui, seguindo essa sequência, e fica muito, muito lindo, tá? Então, vou finalizar mais essa carreirinha, tá bom? Vocês façam seguindo exatamente isso, tá? Prestando sempre atenção nos cantinhos, ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo, e vão trabalhando os pontos baixos aqui no início, tá? Lembrando sempre de, onde não tem pérola, colocar a pérola, tá bom? E onde tem a pérola, atrás a gente coloca só o ponto baixo, tá? Prestando atenção aqui no início, pra gente fazer esse detalhe, porque senão vocês acabam acrescentando pérolas aqui desnecessárias, tá bom? Então, vou concluir essa volta e retorno com vocês pra gente ir para os próximos pontos dessa lindeza, tá? Até daqui a pouquinho. E aqui, tá, gente? 144 pérolas depois, tá? A volta ficou toda concluída, ficou tudo certinho. E o que a gente vai fazer agora é dar continuidade, tá? Esse aqui é o lado direito da peça, mas nós estávamos trabalhando pelo avesso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai finalizar com um ponto baixíssimo no fim da carreira, tá? Aqui, ó, na pontinha daquele primeiro ponto baixo que a gente colocou ali no espaço. Vamos fechar com um ponto baixíssimo.
como a gente precisa voltar para o direito da peça, o que a gente precisa fazer, tá? Trabalhar um ponto baixíssimo mesmo aqui no espacinho, tá? E simplesmente virar a peça, tá bom? A gente precisa dar essa viradinha ali, aquele primeiro ponto baixíssimo ali, só para que a gente consiga voltar para o direito da peça, tá bom? Vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de ponto alto, porque agora a gente vai começar a chegar na parte do bico mesmo do suplá, tá bom? Então, vamos fazer um ponto alto, que no caso é o primeiro que já tá aqui, e vamos trabalhar em todos esses espacinhos de ponto baixo que a gente tem, tá? Vou trabalhar uma sequência de 7 pontos altos nesses espacinhos. Então, já temos 1, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá bom? Vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar o espaço e vou pular 4 espacinhos aqui na base. Então, 1, 2, 3, 4, vou lá no quinto espacinho e faço um ponto alto. Esse aqui é o primeiro dos próximos 7 pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, que é ali no espacinho, o 7º ponto alto. E aqui, como a gente chegou no cantinho, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, tá? E, novamente, mais um ponto alto. Esta carreirinha é um pouquinho diferente, tá? Eu coloco um pontinho a mais pro detalhe ficar melhor, tá bom? Caso vocês queiram manter aí as 2 correntinhas de espaço que a gente vem trabalhando por toda a volta, vocês podem manter as 2 correntinhas, tá? Eu coloquei essa terceira correntinha para que fique mais folgadinho, para que ele fique de fato retinho na mesa quando a cliente for usar a peça, tá bom? E, voltando aqui, primeiro dos 7 pontos altos, tá? Eu vou só repetir essa parte para que não fique nenhuma dúvida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas de espaço e pulo 4 espacinhos aqui na base, tá? Esses 4 espacinhos entre um ponto e baixo e outro a gente vai pular. Então, 1, 2, 3, 4 e lá no quinto a gente vai iniciar o novo bloquinho com 7 pontos altos, tá? Então, vai ficar exatamente assim, tá? Nós vamos ficar com 8 cantinhos exatamente como esse, tá? Assim que eu concluir a volta, eu retorno para que a gente dê continuidade à nossa peça mega lindeza, tá bom? E cheguei aqui no finalzinho, tá? No último bloco dessa carreirinha. E vou fazer novamente 1, 2, no caso, aqui. Vou fazer um meio ponto alto aqui no meio, para que a gente já suba para a segunda fileirinha aqui, que no caso é a última volta. A última não, quase a última volta do nosso bico, tá bom? Então, o truque aqui é exatamente esse, tá? É um meio ponto alto aqui no lugar das 3 correntinhas, tá? A gente faz assim e passa todo o fio por aqui, tá bom? Então, bora pra continuidade do bico, né? Vou fazer aqui dentro 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, separados desta vez por 2 correntinhas, tá? Vocês podem colocar 2 ou 3 correntinhas. E, novamente, 3 pontos altos. Aqui no espacinho,
a gente vai ficar com um lequezinho, tá bom? Então, vocês podem colocar 2 ou 3 correntinhas de espaço ali, como preferirem, tá bom? Na continuação aqui, ops, o fio prendeu. A gente vai fazer da seguinte forma. Temos o bloquinho com 7 pontos altos, vamos prender aqui com um ponto baixo no bloquinho, no ponto alto do meio, tá? No quarto ponto alto, a gente faz um ponto baixo. E aqui, no espacinho central, nós vamos trabalhar 11 pontos altos, tá? Na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. E novamente prender com um ponto baixo lá no quarto ponto alto desse bloquinho de 7 pontos, tá? E novamente, a gente vai trabalhar aqui no cantinho sempre um lequezinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 ou 3 correntinhas de espaço. E novamente, 3 pontos altos, tá? Esta aqui vai ser a sequência desta carreira, tá? Então, vai ficar exatamente assim. Um lequezinho aqui no meio, né? E os lequezinhos na ponta, tá bom? Vou concluir essa volta e retorno para a última carreirinha desta peça lindeza, tá bom? Pra gente já concluir essa peça. Então, até daqui a pouquinho. Concluída aqui, tá? Mais uma volta, vim aqui para finalizá-la com vocês e já começamos prendendo com ponto baixíssimo ali no início do lequezinho, tá? Vocês podem iniciar essa carreira também fazendo meio lequezinho, tá? Que no caso seriam fazer só os 3 pontos altos aqui, já prender com ponto baixo aqui e fazer a sequência todinha para quando for finalizar, já fazer os 3 pontinhos altos restantes e iniciar pelo meio aqui do ponto, tá? Eu acabei esquecendo desse detalhe, mas vocês podem fazer dessa forma e finalizar como eu finalizei aqui na carreira anterior, tá? Como eu fiz o lequezinho completo, eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, nos 3 pontos altos, até chegar no meio do lequezinho. Aqui, eu vou subir as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos e vou começar a fazer o detalhe lindíssimo deste bico, tá? Que é o detalhe de folhinha que eu sempre coloco nesse modelo. E aqui a gente vai fazer da seguinte forma. 1, 2, 3 correntinhas, prendo aqui, tá? Tem essas 2 alcinhas, prendo aqui com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto no mesmo pontinho e prendo novamente com um ponto baixo e 1, 2, 3 correntinhas e prendo no mesmo pontinho com um ponto baixo. Vai ficar uma folhinha aqui em cima. E finalizo o lequezinho com mais 3 pontos altos aqui dentro do lequezinho anterior, tá? Então, a gente vai ficar aqui, em cada pontinha, a gente vai ficar com um detalhezinho desse. Lá no lequezinho de 11 pontos altos, a gente vai trabalhar mais ou menos da mesma forma, tá? Vou pegar aqui por essas 2 alcinhas da frente para fazer um efeito relevo aqui no ponto, tá? Ó, vocês estão vendo que tem a alcinha de trás e a alcinha da frente, e tem essas 2 alcinhas aqui da frente. Eu vou trabalhar pegando essas 2 alcinhas para fazer o ponto alto. E aqui, fiz o primeiro ponto alto, vou trabalhar o ponto picô com 3 correntinhas e vou fechar aqui assim, tá? Assim, eu acho que o ponto picô, ele é fechado de uma forma um pouquinho mais rápida, tá bom? Mas, se vocês quiserem fechar de outra forma, também dá. Pega da mesma forma ali pela frente, faz aqui as 3 correntinhas
e vem aqui, ó, para poder fechar com um ponto baixo. Desta forma, não fica tão diferente, tá? Tem uma pequena diferença, e aí tem essas duas opções para vocês fazerem o ponto picô na peça de vocês, tá? Eu dou preferência por fazer desta forma aqui, pegando assim pela frente, porque agiliza um pouquinho, por ser muito ponto picô, né? O ponto picô fica lindo na peça, fica, mas ele demora um pouquinho para finalizar, tá? Então, vou trabalhar aqui desta forma, pelos 11 pontos altos, tá? No caso, por 10 pontos altos. No último ponto, eu não vou trabalhar o ponto picô, tá bom? O último ponto, ele não tem ponto picô. Caso vocês queiram fazer a variação aí também, não gostam de trabalhar com um ponto picô, porque acham que demora demais, vocês podem fazer aí sem o ponto picô, mas essa peça fica muito charmosa com o detalhezinho aqui do ponto picô, tá? Sei que ele é um pouquinho chato, às vezes é cansativo, mas é o que traz um pouco mais de charme para essa peça, além das pérolas, tá? Então, por ser um modelo super luxo, merece aí uma dose extra de dedicação nos picôs, além da dedicação para contar todas essas pérolas, né? Porque 144 pérolas por suplá é muita pérola, mas fica muito, muito lindo, tá? Então, cheguei aqui no último ponto alto, tá? E vou trabalhar da mesma forma. Peguei aqui as duas alcinhas da frente e vou fazer apenas o ponto alto, tá? Aqui eu não trabalho picô. E fica dessa forma, vocês estão vendo que fica com o pontinho em relevo aqui, dá todo um charme no resultado final da peça, tá, gente? Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, tá? Onde tiver esse lequezinho aqui, nós vamos trabalhar o lequezinho com a folha. Onde tiver essa ondinha aqui, nós vamos trabalhar os pontos altos com os picôs, sempre pegando aqui pela frente. Quem também não quiser pegar aqui pela frente, pode pegar da forma normal, tá? Esse detalhe aqui é o que dá um pouquinho mais de charme à peça, mas não é obrigatório, tá? Vocês podem fazer aí pegando do jeito normal no ponto, tá bom? Vou concluir aqui mais essa volta e retorno pra gente finalizar a peça. E concluída essa lindeza, tá, gente? Olha só, já finalizei, já arrematei e ficou assim, tá bom? Como visto aí no início do vídeo, né, eu trouxe um azul com branco, tá? Que é uma segunda opção aí, no caso, uma primeira opção, já a marca registrada desse modelo, né? Eu já trabalhei tanto o clássico quanto o luxo com duas cores, tá? E aqui o super luxo tem a aplicação de pérolas. Porém, na videoaula eu quis trazer esse aqui em única cor, no caso, única cor por conta do fio. Tem uma segunda cor por causa das pérolas, tá? Para facilitar aí para quem nunca fez o suplá, né? Ter a ideia e é uma outra opção, tá? De fazer o modelo Vera Lúcia em qualquer uma das opções, né? Tanto clássico quanto luxo, quanto esse super luxo aqui, em cor única também, porque fica incrível, fica super lindo. E vocês viram aí pela videoaula que é super rapidinho, tá? A videoaula acaba ficando um pouquinho maior do que o tempo que a gente gasta realmente para cada peça, porque tem que ser bem detalhado para quem nunca pegou, para quem nunca fez, tá? Então, a videoaula normalmente é para quem está iniciando no crochê, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aí pegar cada um dos detalhes, tá bom? Amei fazer mais essa videoaula, amei aqui essa combinação de pontos para esta peça agora na versão super luxo. E é isso, gente, espero que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas alegrias, cheio de muito crochê e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!